No servo de Deus, que libertaste a nossa vida, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, nosso irmão, que conhecer nossa fraqueza, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, que eu te envie à casa de Jessé de Belém. Pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te e unge, é esse. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas reposantes, me caminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso. Nenhum mal eu temerei, estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista dos inimigos. Com óleo vos unge minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo o bem vão me seguir por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora eres treva, mas agora sois luz no Senhor. Vivei, filhos
da luz. É o futuro da luz, chama-se bondade, justiça, verdade. Discernir o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras da terra, que não levam a nada. Antes desmascarais o que essa gente faz em segredo. Tem vergonha até de dizer. Mas tudo que é condenado torna-se manifesto pela luz. E tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida, quem se faz meu seguidor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite e que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui
fui lavar-me e agora vejo. Disse então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu que dizes daquele que te abriu? E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso, porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-lhe os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, e aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, já estamos bem adiantados, a Semana Santa está chegando, a Páscoa está se aproximando, já estamos no 4º domingo da Quaresma. O Evangelho de hoje narra o episódio em que Jesus cura um cego que era cego de nascença, nasceu já do útero da mãe sem enxergar. Diz o Evangelho que Jesus estava passando, e quando ele olhou aquele cego, os discípulos começaram a querer investigar a vida daquele cego, e
perguntaram para Jesus: mestre, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais? Por que os discípulos perguntaram para Jesus quem havia pecado? Porque naquela época eles acreditavam na teologia da retribuição. O que é isso? Se alguém nascia cego, é porque ele havia cometido um pecado, ou então os seus pais, e um pecado grave. E como castigo de Deus, ele nascia cego. Porém, Jesus, já em outras passagens no Evangelho, mostrou que Deus não castiga ninguém. Mas eles acreditavam nisso. E aí Jesus disse: olha, nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Mas esta cegueira é para que se manifeste aqui a glória de Deus. De repente, todo mundo olhando para Jesus, e Jesus começou a fazer movimento com a boca, como se estivesse mascando um chiclete, mascando alguma coisa dentro da boca, mas estava juntando saliva na boca. Jesus colocou a saliva na mão, pegou o barro da terra e fez uma lama com aquela saliva. Naquela época, tinha-se a crença que a saliva era boa para curar ferida, para curar machucado. E Jesus pegou a saliva, misturou ali no barro da terra e fez uma lama. Chegou no olho do cego, passou aquilo no olho do cego e falou: olha, vai lá e banha-se no tanque, na água. E ali havia, perto de onde eles estavam, um tanque de água que havia sido construído pelo rei Ezequias, guardado as devidas proporções. Era como uma caixa d'água que abastecia de água a cidade que vinha daquele tanque. E eles acreditavam naquela época que aquela água ela tinha poderes para abençoar a vida das pessoas, como uma água benta. E ele foi lá e se lavou. Quando ele voltou enxergando. E todo mundo conhecia aquele rapaz. Via ele andando nas ruas ali, pedindo esmola, porque ele era cego, não conseguia trabalhar. E aí começaram a interrogar ele: olha, quem curou você? Quem fez isso por você? Eles falaram: aquele homem chamado Jesus. Ele pegou, fez lama com a terra, passou nos meus olhos e mandou ir lavar a vista lá no tanque. Depois que eu lavei, eu voltei enxergando. Estou com a minha vista boa. Não satisfeitos, pegaram e levaram ele para os fariseus. Os fariseus, que eram a autoridade máxima no conhecimento da lei e da religião judaica, levaram ele para os fariseus, e os fariseus perguntaram: olha, quem fez isso por você? Ele falou: olha, foi Jesus, ele me curou da cegueira. Mas como? Ele foi fazer lama no dia de sábado? É proibido fazer cura, fazer lama no dia de sábado? Não pode. Aí outro disse: nossa, mas ele é um pecador, jamais Deus vai ouvir a oração dele. E aí os outros disseram: imagina, dizia o cego, ele é uma pessoa de Deus, porque se ele não fosse uma pessoa de Deus, ele não teria curado ele da cegueira. Ele é um homem sério, se ele não fosse uma pessoa abençoada por Deus, um homem sério, ele não teria me curado. E ele foi curado. E aí o que aconteceu? Os fariseus foram interrogar os pais dele: olha, conta uma coisa para nós, aquele filho de vocês que é cego, que fica pedindo esmola aí na rua, ele nasceu cego mesmo? Eles disseram: nasceu cego. E como é que ele foi curado? Nós não sabemos, nós apenas sabemos que ele foi curado. E aí, e por que ele foi curado? Não sei, ele já é maior, ele já é adulto, vão lá e conversem com ele. Por quê? Porque já havia uma lei na cidade, que todo mundo que dissesse que acreditava em Jesus, que era seguidor de Jesus, ele era expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era muito ruim para um judeu, porque se ele fosse expulso da sinagoga, ele ficava sem assistência social, ficava sem saúde, sem educação, sem cultura, sem formação, ele ficava longe da comunidade. E os pais, com medo disso, falaram: olha, ele já é maior, já adulto, vocês vão lá e conversam com ele. E o que aconteceu? Foram lá conversar com ele, e ele testemunhou que Jesus era que tinha feito o milagre. E aí perguntaram: e quem que ele é para você? Ele falou: ele é um profeta.
Aí eles fizeram: já vimos que você é um pecador, você já nasceu em pecado, você já nasceu cego, e está querendo ensinar a religião para nós. Quer saber de uma coisa? Não vamos perder tempo com você. Você está expulso da sinagoga. Está expulso. Você não pode vir mais na sinagoga. E aí o que aconteceu? Jesus se encontrou com ele e falou para ele: não tenha medo, não tenha receio nenhum do que fizeram para você por ter expulsado você. Você acredita no Filho de Deus, no Filho do Homem? E ele perguntou: quem é ele? Jesus falou: é esse aqui que está falando com você, sou eu. Aí ele se ajoelhou e disse: Senhor, eu creio que você é o meu Senhor e o meu Salvador. E ali Jesus o acolheu. Vejam bem, irmãos, esse evangelho de hoje, ele tem uma riqueza espiritual tremenda, porque ele está falando para nós de uma coisa muito importante. Quando Jesus cura o cego desta cegueira, Jesus está querendo mostrar uma coisa muito importante, que é necessário enxergar Ele como nosso Salvador e como Deus. Porque os fariseus e os doutores da lei não foram capazes de enxergar Jesus. Porque Jesus curou o cego que não enxergava e ele acreditou em Jesus. E os fariseus que enxergavam não acreditavam e não aceitavam Jesus. E aí o que aconteceu? Inverteu-se os papéis. Aquele que era cego de nascença passou a enxergar com os olhos da carne, mas com os olhos do coração, porque ele começou a acreditar em Jesus. Porém, aqueles que enxergavam com os olhos da carne continuavam cegos, porque rejeitavam Jesus e não aceitavam Jesus como Deus e como Salvador. Por isso, o Evangelho de hoje quer nos mostrar para nós que Jesus é essa luz. Assim como Deus enviou Naamã o sírio para que fosse curado pelo profeta Eliseu da lepra, Jesus foi enviado pelo Pai para curar o cego da sua cegueira. E mostrou que o cego era tratado como um pecador público, como um excluído, mas Jesus o acolheu, Jesus o amou e o curou da sua cegueira. Então, quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, nós vamos entender quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o rei Davi. Ele estava lá diante dos 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles era o escolhido. Aí Deus falou: não é nenhum desses. E aí Jessé pergunta para Samuel pergunta para Jessé: você tem mais algum filho? Ele falou: tenho, é o Davi, ele está lá cuidando das ovelhas. Ele mandou chamar o Davi. E chegou Davi, um menininho de 12 anos de idade, ruivinho, sardentino, de olho claro. Aí Deus falou para Samuel: é esse, unja ele, derrama o óleo sobre ele. E aí ele foi ungido. E aí Deus fala para Samuel: o homem enxerga a aparência, mas Deus vê o coração. E é o que aconteceu na vida desse cego. Todo mundo só olhava para a aparência do cego. Jesus olhou para o coração do cego, curou o cego da cegueira, deu uma vida nova para ele e ele foi iluminado. Então, quando ele foi se lavar no rio, naquela água, no tanque, aquela água é a lembrança do nosso batismo, porque no nosso batismo nós somos curados da cegueira do pecado e somos iluminados por Cristo. No dia do batismo, o celebrante do batismo, ele entrega uma vela para o pai da criança e vai segurar aquela vela. Por quê? Porque aquela criança foi iluminada pelo batismo, ela se tornou luz, ela passou a enxergar. E hoje nós estamos vivendo uma época que nós já fomos batizados, todos nós que estamos aqui, mas muitas vezes nós temos a cegueira espiritual que não nos deixa enxergar. Muitas vezes nós somos cegos e não vemos as pessoas que estão ao nosso redor. Só enxergamos os valores e as coisas que o mundo oferece para nós. Às vezes não enxergamos as pessoas que estão doentes, enfermas, sofrendo do nosso lado. Às vezes temos olhos para o celular, temos olhos para o tablet, mas não temos o olhar para o irmão que está do nosso lado. Não temos olhar para aquela pessoa que está do nosso lado, com quem nós convivemos e com quem nós vivemos. Estamos cegos espiritualmente. Não enxergamos as maravilhas do reino de Deus. Temos olhos para enxergar as novelas, temos olhos para enxergar os youtubers, os influencers, temos olhos
para enxergar o Big Brother, mas não temos olhos para enxergar a luz de Cristo que vem através da sua palavra. E Deus vai nos dar uma grande oportunidade, porque no dia 28 de março, o mesmo tanque de Betesda, onde Jesus mandou o cego lavar os olhos, nós vamos poder nos curar da nossa cegueira, que vai ser na noite de misericórdia, em que todos os padres da cidade, no dia 28, vão estar lá na matriz para ouvir a confissão, para a gente se preparar para a quaresma. E a confissão tira a cegueira do pecado. A confissão nos devolve a visão espiritual, para que a gente melhore o nosso olhar para Deus, o nosso olhar para o Senhor. Então peçamos esta graça ao Senhor na celebração de hoje, que nós sejamos luz, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, que as vossas boas obras brilhem, né? As boas obras de verdade, de justiça, brilhem, né? Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você não usa uma lâmpada para colocar debaixo do banco, você usa uma lâmpada para iluminar. Então, batizados em Cristo, iluminados por Cristo, nós temos que iluminar os ambientes por onde tivermos que passar. Então, vamos deixar que Jesus nos acolha, como Ele acolheu esse cego, e nos cure de toda a cegueira espiritual, nos dando uma vida nova, e que a gente saia daqui hoje, através da palavra de Deus e da Eucaristia, livres de toda a cegueira espiritual e iluminados pela graça, pelo amor e pela bondade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens. Peçamos a sua luz para a igreja, para o mundo e para cada um de nós, dizendo: renovai no Senhor o vosso Espírito. Renovai, Senhor, o vosso Espírito. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso bispo Borgoni, aos presbíteros e aos diáconos, nos ensine a ver mais além das aparências oremos. Renovai no Senhor o vosso Espírito. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo e eles descubram os caminhos da concórdia, oremos. Renovai, Senhor, o vosso Espírito. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduza como um pastor ao seu rebanho, oremos. Renovai, Senhor, o vosso Espírito. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador, oremos. Renovai, Senhor, o vosso Espírito. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhe agrada e nos ilumine. A todos no seu reino, oremos. Renovai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo. Iluminai os corações dos que não creem com a palavra e os sinais do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons.
este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Ele é o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Glória a Cristo nosso Senhor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso Deus, Ele nos guiará, mas em palavra e expressão. Se conhecesses o dom de Deus, quem é que tereis? Dá-me de beber, és tu que dirias, e Ele te daria água viva, sempre a correr. Senhor, dá-me de beber, vem me saciar em tua fonte viva. Senhor, dá-me de beber, vem me saciar nesta santa Eucaristia. Quem crê em mim, dentro de si terá meu Santo Espírito, fonte a jorrar, rio de água viva, capaz de saciar a sua sede, sede de Deus. Senhor, dá-me de beber.
Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se no instante para os avisos da comunidade. Dia 28, terça-feira, teremos em nossa paróquia a Noite da Misericórdia. Sábado, 25/3, às 12 horas, na Matriz, teremos a Santa Missa da Solenidade da Anunciação do Senhor. Na sexta-feira, durante o Quaresma, faremos a caminhada penitencial às 6 horas da manhã. Todas as quinta-feiras, temos a Santa Missa na Matriz às 7 horas e logo após a adoração do Santíssimo até às 16h30, encerrando com a bênção do Santíssimo. Já estão à venda na Secretaria Paroquial o Auxílio da Família, valor R$20. A rifa de uma poltra, filha de Maria João Galardo, e o pai, João Galardo Mineiro, valor R$10. O sorteio, dia 9/4, domingo de Páscoa. A venda na Secretaria Paroquial com algumas pessoas da comunidade. Na próxima sexta-feira, iremos ali a Santa Benedita e no sábado a Santa Missa. Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O povo de Deus.